Olá, pessoal, mais um episódio aqui do nosso Papo de Reto, falando com o maravilhoso Dr. Pablo Veloso. Ó, eu falo que ele é o Procto Raiz. Ele falou pra mim, Procto Raiz, gosto disso. Tudo bem, Dr. Pablo? Tudo bem, Gabi, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar de coloprocto, sem nenhum tipo de julgamento, a gente conseguir levar conhecimento para todo mundo. Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui com você, um parceiro, né, da Make Life Saúde, que está sempre indicando os nossos produtos, a importância da gente estar tendo os cuidados, né, da higienização da região íntima. E me conta um pouquinho, assim, sobre a sua trajetória, por que você escolheu a proctologia, como que começou isso daí, doutor? O assunto, como começou com a coloproctologia, é um assunto muito doido, né? Que todo mundo fala, nossa, mas por que coloprocto? Por que escolheu essa especialidade? Eu acho que acabou acontecendo de forma natural, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade em Santos, eu tinha certeza já que era cirurgia geral. Tinha certeza que seria isso e acabei entrando na residência no Hospital Guilherme Álvaro, lá em Santos, Hospital Estadual. E durante a residência, no meu R2 de cirurgia geral, decidi que eu queria ficar mais um ano lá. Então, eu prestei o R3 de geral avançada. Nossa, no que eu já estava nesse R3 de geral avançada, eu ia prestar, eu tinha medo de ficar muito ocioso no sentido de ganho de conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiz esse R3 de geral avançada, eu acabei fazendo a pós do Sírio de coloprocto. Ai, que legal. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, Nossa. Que era uma pós mais teórica, não tão mãos à massa, uma residência, né? Quando eu fiz essa pós, eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo que eu gosto, essa especialidade que... aquela mosquinha do encantamento que picou, né? Então, coloprocto eu acabei escolhendo depois disso e falei, vou prestar residência, fazer, né, nesse sentido. E eu acabei prestando residência de coloprocto na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ah, aqui pertinho, né? Isso. Aí eu acabei fazendo residência com a doutora Magali, que é maravilhosa, né? Um monstro da doença inflamatória intestinal. Ela é um ícone. Perfeita. E fiz mais esses 2 anos, depois mais o tempinho que precisava para a prova de título. Prestei prova de título. E antes da prova de título ainda fiz um fellow em fisiologia coloretal, colonal na região no HC. Então ainda teve tudo isso aí. É que eu acho que uma coisa vai levando a outra, né, doutor Pablo? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou no coloproctologista, mas o coloproctologista acaba olhando um pouco o intestino, acaba puxando às vezes uma doença gastro, uma diverticulite, né, uma síndrome de intestino irritável, porque na verdade tudo acaba no reto. Tudo. Tudo que, eu brinco, tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Ou às vezes entra, né? Tem essa história também. Tem, nós vamos falar sobre isso, né? Que é um tema aí que todo mundo gosta de falar, né, doutor? E aí a gente pensa na parte da coloprocto, que é uma especialidade muito ampla, Gabi. É uma especialidade que quer fazer cirurgias longas, grandes. Você tem a parte de câncer coloretal. Eu acho importante até falar para o público qual é a função do coloproctologista, porque existem muito preconceito, né? Vai falar que vai no coloproctologista, vou ter que fazer exame de toque e tudo mais. Acha que o coloproctologista tem apenas esta função e, na verdade, é muito amplo, né? É amplo demais. Então, assim, até para os médicos que estão em formação, eu gosto de conversar sobre isso. Porque, por exemplo, coloproctologia tem a parte de câncer, câncer coloretal. Tem a parte de exames, colonoscopia, manometria no retal, anoscopia de alta resolução. Tem a parte mais clínica de doença inflamatória intestinal, Crohn e retocolite. Tem a parte de constipações e diarreia. Tem a parte de doenças orificiais, que é hemorroida, fístula, fissura. Tem hoje que é uma subespecialidade da coloprocto que vem ganhando cada vez mais força, que é a parte de estética íntima. Sim, nós vamos falar sobre isso também, que você gosta, né? Gosto. Então, tem uma imensidão de áreas de atuação. Sim. Eu acho que dentro das especialidades, a coloprocto é uma das que tem esse privilégio, sabe? Eu falo assim muito que a Make Life vem participando desde a sua concepção, né? Se foi em 2021, é um bebê, nós somos um bebê ainda na indústria farmacêutica. A gente vem participando de todos os congressos, né, a nível tanto nacional quanto os regionais. E eu me deparo com médicos muito jovens.
assim, muito jovens mesmo, e eu sempre procuro ficar próximo ali daqueles painéis de trabalhos, né, de defesas de trabalhos de residência. Né? E aí quando a gente se pega ali, a gente vê como a Coloprocto está vindo com um público legal, um público jovem, com uma cabeça diferente, que pode indicar, por exemplo, uma estética anal, que pode tentar fazer as cirurgias menos invasivas, que eu quero conversar com você. Eu sei que você é um especialista em cirurgias menos invasivas, né? Que hoje são cirurgias que podem trazer um benefício para o paciente, né? Sei lá, uma fissura, sim, uma hemorroida, um plicoma, né? Que você consegue... Melhor, né, Gabi? Isso, que você consegue fazer no consultório, que tem uma recuperação rápida, que aquilo realmente está te incomodando e trazendo para vocês, para o paciente, outras doenças, né? Porque se você não cuida de uma coisa, consequentemente você acaba tendo outra coisa. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, doutora, a respeito dessas cirurgias menos invasivas, o que é possível fazer no consultório, porque aí os pacientes e a população que está assistindo o nosso podcast vai ter a cabeça e falar assim, poxa, eu tenho esse plicoma, e é tão simples assim, não é uma coisa tão, né? Não, é muito tranquilo, mas eu acho que tem um ponto, que é um ponto que eu sempre gosto muito de falar. Eu acho que em determinado momento, talvez um pouquinho mais antigamente, a questão incômodo não era uma questão legítima. Sim. Era uma questão que você era deslegitimado. Então, por exemplo, isso me incomoda. Ah, incomoda, mas não vai virar um câncer? Ah, incomoda. Não vai gerar uma repercussão? O que eu gosto de explicar como repercussão? Isso eu converso com meus pacientes bastante. Por exemplo, a pedra na vesícula, quando você tem a pedra na vesícula, você tem que operar. Sim. Antes dela dar o problema, por quê? Pode virar uma pancreatite, pode virar uma colecistite, a vesícula inflamar. Sim. Então, tem uma complicação. A parte do plicoma, qual que é a complicação que ele pode dar? Aí fica incômodo na evacuação, digamos assim. E vamos falar, não é uma questão legítima o incômodo? Sim. Não é uma questão legítima, eu não gosto dele lá? Esse que é um ponto que eu converso e que eu acho que essa mentalidade vem mudando. Pode ser uma questão para uma mulher usar um biquíni fio dental. Como que ela vai utilizar um biquíni fio dental se ela tiver uma hemorroida externa, né? Que aquilo incomoda. E assim, é uma questão legítima. O incômodo é uma questão legítima. Né? Quando a gente fala de hemorroida, o paciente tem uma hemorroida grande. A grande questão, vamos operar, não vamos operar? Eu mudo a pergunta. Eu pergunto para o paciente, te incomoda? Como que está a sua relação com essa hemorroida? Porque pode ser uma hemorroida pequenininha e o paciente está super incomodado. Isso é uma questão legítima. Sim, obviamente. Ou pode ser uma hemorroida grande... Que não incomoda. Que não incomoda, que ele vai levando. A hemorroida também, a grande complicação que ela pode dar é o incômodo. Sim. Eventualmente trombosar, e aí muda um pouquinho de figura. Mas a questão do incômodo é uma das questões que a gente leva em consideração para indicar esses tipos de cirurgia, sabe? Inclusive porque assim, a hemorroida, ela não tem um tratamento. Né? Todo mundo fala que hemorroida, eu vou tratar, vende-se aí produtos para tratamentos hemorroidários. E não existe tratamento para hemorroida, somente a cirurgia. Então isso é bom deixar claro pro público que assim, se você tem uma hemorroida, uma classe 1 e 2, você consegue conviver, né, doutora? Às vezes tem uma inflamação ou outra, mas chega no nível 3 e 4, você é obrigado a fazer a cirurgia. E hoje existem cirurgias hemorroidárias menos invasivas, não é aquela cirurgia de antigamente, que ainda existe a cirurgia com corte, que você fica um período muito grande em recuperação, mas hoje existem as cirurgias menos invasivas, que é uma cirurgia sem corte, que você tem produtos hoje como o hidrenema, que auxilia na recuperação do paciente. Então, assim, quais são as cirurgias hoje que você faz lá no seu consultório? Porque você atende tanto hospitais, né, doutor Pablo, como também no seu consultório, né? Eu penso que, na verdade, quando a gente fala de hemorroida, independente dela ser o grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, o quanto te incomoda, né? Esse que é o ponto. Tá afetando a qualidade de vida? Cara, é hora da gente pensar em alguma coisa. Então, né? Assim, a hemorroida te incomoda? Procure o Dr. Pablo. Venha, Dr. gente, Pablo nós vamos conversar sobre isso. E eu acho que a grande questão é o papo aberto. É a conversa sem nenhum tipo de restrição. O paciente, a pessoa que está chegando no seu consultório, ela não tem conhecimento que você tem. Sim. Ela não tem noção das opções que existem. É por isso que eu quis trazer esse podcast, para a gente mostrar para os pacientes, para a população em geral, que existem vários procedimentos simples que você pode fazer. Com certeza. Às vezes você tem um indício
que você acha que não é nada e é muita coisa, então para isso você tem que procurar um coloproctologista. E às vezes você acha, ai meu Deus, estou com câncer, você chega lá e é só uma hemorroida, né, doutor? Não, e acontece muito. Então, assim, por exemplo, plicoma. Plicoma hoje, a grande maioria deles, a gente consegue resolver no consultório, Sim. com laser de CO2, uma recuperação muito tranquila, sossegada, melhor resultado estético, menos dor no pós-operatório, menos Sim. lesão tecidual. Então, assim, isso é uma opção bem interessante, sabe? Quando a gente fala das hemorroidas, a gente tem hoje uma gama de opções que a gente pode pensar. O paciente faz sexo anal? É uma questão para ele? Isso daí tem que fazer parte da consulta do coloprocto. Tem que conversar sobre esse assunto, Se né? o coloprocto não conversa disso, o paciente não sente liberdade, se sente constrangido, eita, tem alguma coisa errada. Porque é para ser uma questão, é para conversar. Até para você poder escolher a melhor técnica cirúrgica. Sim, porque né? se ele tem uma relação sexual, ele pode, mesmo pós-cirúrgico, ter uma nova hemorroida. Exatamente, a grande questão é a escolha do método que você vai usar. Faz sexo anal? Pô, então peraí, não vou usar o grampeador, que é um método ótimo, eu amo de paixão o grampeador. E é rápido fazer? Como que é essa técnica? Explica para o pessoal, como que é a técnica do grampeamento para hemorroida? É uma técnica maravilhosa, a gente usa um instrumento que é o grampeador e a gente pega a parte interna da mucosa, a gente faz uma bolsa que a gente fecha esse grampeador, então ele vai retirar uma faixa de mucosa da região interna que contém a hemorroida. Então tudo que está um pouquinho mais para fora, sobe, faz como se fosse um lift. Então já melhora muito, muito, muito o aspecto. Esses grampos são de metal. A literatura de fato diz que em até 3 meses eles podem reabsorver. Mas a gente sabe que na prática às vezes pode sobrar um grampinho ou outro lá. Por mais tempo. E aí você imagina, você vai fazer sexo anal com um grampinho ou outro lá, Gabi. Não dá. Não, aí vira um ralador, né? Aí, então, aí vira um complicador, né? De uma técnica para melhorar para o seu parceiro vai ser um complicador. Não, pois é. Então por isso que é importante a gente conversar sobre a técnica. Eu amo o grampeador, mas eu falo que não é para todo mundo. Né? Então, às vezes, quando o paciente eu faço sexo anal, qual que é a melhor escolha? O que você gosta, Pablo, de técnicas cirúrgicas? Eu acho que a gente tem hoje o supra-sumo, que é pensar em fazer botox pré-operatório, que a gente já faz o botox no esfíncter interno do ânus, então a gente diminui um pouquinho a tonicidade dele, que a gente sabe que no pós-operatório ele acaba contraindo mais, e a contração que gera dor. Sim. Então isso melhora muito esse espasmo que acontece no esfíncter interno do ânus, que você faz no pré-operatório. A cirurgia, a ressecção, fazer a ressecção com laser de CO2, então, na verdade, são 2, 3 procedimentos para você ter um melhor resultado ali. Isso, e a gente conversa sobre todos esses procedimentos. Quais fazem sentido para o paciente? O paciente é uma pessoa individual, né? A gente não tem como tudo, receita de bolo, não tem. Né? Dentro da coloprocto, eu acho que não existe essa receita de bolo. E aí, no intraoperatório, bloqueio do nervo da região, bloqueio do pudendo. E como que vai ser esse pós? Seu médico vai te acompanhar direitinho? Eu acho que é importantíssimo um pós de hemorroida o paciente ter o telefone do médico. Sim. Ter o telefone do seu coloprocto para a gente conversando, se atualizando, independente. Porque uma questão do pós-operatório é o medo de evacuar. Então, por isso, eu vou pegar seu gancho, Pode pegar o gancho, é tudo seu. Adoro ganchos, porque, na verdade... a gente nem combinou esse gancho, Não combinamos. Eu tô pegando o gancho porque a gente fala muito a respeito dos pós-cirúrgicos, né? Porque o paciente, ele tem medo da cirurgia e muito mais do pós-cirúrgico. E aí, vem a Make Life Saúde. A Make Life pensa em tudo, viu, doutor? Eu penso no pré, eu penso no pós, eu penso durante o tratamento, porque hoje, existem produtos que são facilitadores na recuperação da cirurgia e também justamente para ele ter uma evacuação tranquila, porque ele tem que continuar evacuando. Não tem como. Não tem outra escolha. Não tem outra opção. Eu falo para o paciente, gente, ortopedia, quebrei o braço, imobilizei o braço. Sim. Não vai sentir dor, tá tudo certo, o bracinho imobilizado, né? Perna, a mesma coisa. O furico... Não tem jeito, você vai continuar evacuando, gente. Você tem que evacuar durante todo o pós. E não pode ter medo. E não pode ter medo. Então, para isso, hoje a gente tem o Hidrenema, né? Que é o nosso produto, que é a base de nanotecnologia de hialuronato de sódio, que é um cicatrizante incrível. É maravilhoso. Maravilhoso. Você viu que eu te dei uma necessaire aí, ó. Vi, é um pós-cirúrgico para os seus pacientes. Abre aí, doutor, mostra pro pessoal. É um pós-cirúrgico, ó. Vem o Hidrenema, o wipe e o nosso sabonete,
que ele vem com aí a tecnologia Alpha Protect, que é anti-inflamatório, então auxilia eu sei, aí. já tem até no meu banheiro, né, Gabi, esse daqui. Pacientes incríveis, né? E doutor, me fala assim, então tem a de hemorroida, né? E tem as de plicoma, mas também tem as mais estéticas que vocês também fazem no consultório, hoje né? A questão estética é uma questão legítima, que eu acho que não deve ser uma vergonha, né? Então tem muito paciente que procura com relação à questão de coloração da região anal. Então fala assim, eu tô achando muito escurecido. E esse escurecimento, por que teve esse escurecimento? Às vezes as depilações de forma errada, às vezes gilete, maquininha que geram microlesões locais e vão gerando esse escurecimento, né? Então conversar sobre tudo isso é muito importante. E aí hoje a gente tem o quê dentro da coloprocto? Vamos pensar em peeling? Sim. Podemos pensar em peeling para a região. Podemos pensar em laser de CO2 para ajudar no clareamento? Sim. Podemos pensar em laser de CO2. A gente tem alguns adjuvantes que a gente consegue usar junto com laser de CO2 que, ajuda demais. Algumas técnicas, Algumas técnicas. E quando a gente fala sobre o clareamento, a gente conversa com o paciente, alinha expectativas, né? Porque a gente pensa também na parte da indústria pornográfica que vende uma imagem que às vezes acaba sendo irreal. Sim, né? Que na verdade aquele rosinha Peppa Pig que eu quero é meu sonho, gente. Às vezes não chega no rosinha Peppa Pig, tá? Às vezes não chega. Pode usar peeling, clareador, CO2 que não chega, né, doutor? Mas aí a gente tem alguns pacientes, são criadores, né, de conteúdo e eles conversam com a gente, falam quais são os segredos. Muitas vezes passam base local com lip tint para deixar aquele rosinha. Então é importante a gente alinhar essa expectativa. Ter uma conversa franca e falar assim, chegamos nesse ponto, aqui tá o clareamento que a gente consegue entregar, né? Porque a gente consegue também entregar clareamento, mas eu acho que esse alinhamento de expectativa é importantíssimo, Gabi. Então assim, por isso que eu falo, a Procto é muito mais do que as pessoas imaginam, né? Então eu falo sempre, você não precisa procurar um coloproctologista quando você está com sangramento, quando você está com dor, quando você está constipado, né? Você pode procurar um coloproctologista para entender que existem técnicas e cirurgias menos invasivas para você ter uma melhor qualidade de vida. Principalmente as gestantes, né, doutora? As gestantes, no último trimestre de gestação, 60% das gestantes adquirem hemorroida. Gabi. Dessas 60%, 30% viram caso cirúrgico porque são hemorroidas externas, grandes, porque ela fez muita força, ainda mais agora com a questão do parto naturalizado, né? Que você tenta mais ter o parto naturalizado do que a cesariana, tem aquela força, né, que a gestante faz e você tem casos até de lacerações anais. E não isso é importantíssimo falar, né? Não sou contra a parto vaginal, pelo contrário, eu acho que cada um sabe o que é melhor por corpo, mas tendo uma ginecologista que está alinhada com o assoalho pélvico, vamos dizer assim. Com certeza essa ginecologista vai indicar uma coisa que eu amo, quem me segue no Instagram sabe o quanto eu falo sobre isso, a fisioterapia pélvica. Na gestação, durante a gestação. Para preparar. Né? Vamos preparar? Vamos fazer dessa forma? Então tá bom, vamos preparar? Então vai fortalecer. Não é todo mundo que consegue fazer parto normal. Então também isso tem que ser normalizado, né? Você não é menos capaz porque você não conseguiu fazer esse tipo de parto. Então, associar a fisioterapia pélvica, eu amo, meus pacientes sabem disso, a gente conversa bastante sobre isso, porque faz a diferença. O fato só de ter uma gestação favorece, sim, a parte hormonal, favorece uma constipação. Então, a gestante vai fazer mais força para evacuar. Eventualmente, nunca na gestação, nunca é uma palavra muito forte. A gente evita ao máximo operar uma gestante com hemorroida. Sim, com certeza. A gente pensa na parte de tratamento clínico, pensa na parte de probióticos, pensa na parte de ingesta de fibras. Tem a parte de hidratação, você manter o canal hidratado, com né? certeza. Sempre. Tanto que hoje a gente está em algumas maternidades, o hidrenema faz parte hoje do protocolo. Por quê? Porque você mantém o canal hidratado, então quando a gestante vai evacuar que está constipada, o hidrenema auxilia nessa evacuação, fazendo com que ela tenha menos dor, com que ela faça menos força, né? E te pergunto, tem hidratação natural na região do canal anal? Não existe hidratação natural na região anal. Então, para isso, canal hidratado só tem uma coisa que funciona:
hidrenema próprio. Olha! Não é? Que é a nossa nanotecnologia de hialuronato de sódio. Não, Então, e não tem hidratação. Então tem muita balela em cima disso, né? a gente vem fazendo, visitando aí, tá até o meu pessoal da área comercial aí, ó, já tirando os cortes todos para passar pro nosso pessoal, né? Que a gente vem visitando os ginecologistas justamente por isso, né? Porque a mulher, ela já tem um quadro constipado sem estar na gestação. Durante a gestação, aquela paciente que é constipada normalmente, ela fica muito mais constipada por conta do fechamento ali da pelve e acaba fechando um pouco o canal, né? A questão hormonal também, né, Gabi? É muito importante. Então, assim, eu falo, assim, a gente tem casos de lacerações anais e judia muito da paciente, porque você já tá na puérpera, né? Tá ali amamentando. Já tem uma constipação durante, né? Também a amamentação, e você ainda tá com uma laceração anal pós-parto, que é terrível para recuperação, né? Então, óbvio que tem a cirurgia e tudo, mas a gente se preocupa também hoje com as gestantes. Então, você que está gestante aí, não deixe de hidratar, não deixe de tomar água, né? Hoje a gente vê muito o combo, né? O ginecologista aliado com o coloproctologista. Os dois conversando sobre tudo. Porque muitas vezes a mulher tá lá na posição ginecológica. E aí ela sente mais abertura em conversar com o ginecologista. Ou com o seu obstetra, tem alguma coisa aqui nessa região, normalmente é plicoma, que acaba incomodando e acaba conversando com o ginecologista. O ginecologista, tem que passar com coloprocto, que isso daí se incomoda, se tá presente e é uma questão para você. Então a gente tem esse combo hoje muito forte, né? E você atende bastante pós-gestação lá, mulheres puérperas no seu consultório? Atendo. Muitas vezes as gestantes, elas têm as crises hemorroidárias, então a hemorroida incha, fica inchadona e no pós fica aquela hemorroida ainda que sobrou um pouquinho de pele, forma muito plicoma. Então, tem muitas que se incomodam com isso. Qual que é a diferença, doutor, para falar para o pessoal do plicoma, né? Porque ele fica para fora, né? E a hemorroida externa? Porque, na verdade, você tem dois tipos, né? Você tem a hemorroida interna e a hemorroida externa. Qual que é a diferença? Explico para vocês. É muito simples, na verdade, né? Quando a gente fala de hemorroida, a gente fala de vaso. Então, é um vaso sanguíneo, né? Tem normalmente a coloração mais arroxeada, mais avermelhada. Então, você consegue notar essa diferença externa quando você vê. O plicoma é um excesso de pele. Tem a textura de pele, tem a coloração da pele. Às vezes até pode ser um pouquinho mais escurecido, mas não para o lado do roxo nem para o vermelho. Tem uma textura mais amolecida. A hemorroida do brinco, ela tem uma textura, como quando ela está inflamadinha, dessa região da mão. Dura, ela fica. Ela fica um pouquinho mais tensa. Então, eu sei que me acompanha no Instagram, você sabe. Café com Procto, depois eu vou fazer propaganda. Eu fiz até um quadro, brinquei com o show do Proctão. É hemorroida ou é plicoma? Para diferenciar essas duas questões. É porque as pessoas não têm ideia do que é um, do que é outro. E muitas vezes a paciente pode ter os dois, inclusive, pode ter os né? Dois, pode ter os dois. Porque, normalmente, o plicoma já foi uma hemorroida que inflamou. Inchou, saiu, desinchou, sobrou a pele. E não voltou. A pele não volta. Não volta. A pele não volta. Vai sumir. Não vai sumir. O plicoma não some. Né? Vai desaparecer? Não vai desaparecer. Ele pode aumentar? Como que estão seus hábitos? Como está seu intestino? Você está evacuando bem? Está fazendo força? Então, consultório do Procto, sim, é lugar de falar de cocô também. Eu ia até te perguntar sobre lugar. isso, porque você, doutor, tem uma especialidade, né, na fisiologia do intestino, né? Então, você podia falar um pouquinho pra gente, assim, quando que eu consigo, eu tô em casa e eu quero identificar que meu intestino não tá legal, porque eu sei que tem vários tipos de fezes aí, né, do cocô que o pessoal, eu falo que é um assunto que o pessoal não quer falar, mas quer saber, né? Não fala, mas quer saber. Então, nós vamos falar pra vocês. Nós vamos falar. Então, assim, a grande questão de cocô é que o pessoal quer falar sobre, mas tem vergonha de assumir que quer falar sobre. Mas aqui a gente não tem vergonha, né? Não, a gente é tudo descarado aqui. Então me conta pra gente, quando que a gente consegue identificar que, isso aqui não tá legal, realmente eu preciso procurar um procto, um gastro? Eu fiz uma especialização na parte no HCS Fellow, de fisiologia coloretal, que fala mais da parte de constipação e incontinência, né? Então, a gente percebe, a gente conversa muito no consultório, tem pessoas que fazem cocô e nem olham a obra que foi feita. Isso diz muito sobre o organismo, diz muito sobre como está a sua saúde, né? Ou então,
tem uma questão que eu falo que é o terror do coloprocto. Sabe aqueles vasos pretos? Sim, porque Vaso você não consegue sanitário? enxergar. Você não consegue enxergar a cor, você não consegue enxergar se tem sangue, você não consegue enxergar nada. Né? Então, é lindo? Acho lindo. Mas é funcional? Não. Não. Né? Então, olhar o cocô, entender como você está indo no banheiro, tá levando o celular no banheiro? Tá respondendo. Eu ia chegar nesse assunto. Esse é o ponto principal. Eu acho que as pessoas no banheiro, elas encontram momentos de paz, que elas conseguem resolver os problemas que elas não estão conseguindo resolver em outro lugar. Eu não sou hipócrita. Porque ninguém entra junto no banheiro, né? Não, esse é o ponto. E eu não sou hipócrita. Eu não vou falar que isso não acontece. Eu sei que acontece com os pacientes. Mas muitas vezes você entra com o celular no banheiro, você faz o que você tem que fazer, evacuou, você fica lá sentado, mexendo no Instagram, respondendo e-mail, sei lá. Você tá fazendo força. O esfíncter, ele fica trabalhando, né? É inconsciente, Gabi. Você tá sentado no vaso, é um lugar que você tá fazendo força. Então, se você reparar, já fiz cocô e tá sentado lá, você tá fazendo esforço evacuatório. E você tá aumentando a pressão lá. Doutor, me tira uma dúvida. O fato de ficar bastante no vaso, por isso que tá tendo muita síndrome do levantador, que ninguém nem sabe o que é isso, síndrome do levantador. Explica pro pessoal o que é o síndrome do levantador. Gente, essa questão da síndrome do levantador, a pessoa fica lá sentada no vaso, fica fazendo esse tipo de esforço e a região fica trabalhando. A pressão é colocada na região. Então acaba o quê? Uma hemorroida ficando mais inchada. Então o paciente que tem hemorroida, todos nós temos hemorroidas, tá, gente? Isso daí também é um mito que a gente tem que quebrar. Sim, todos todo mundo tem, uma hora vai inflamar. E as pessoas alguns vão ter a doença hemorroidária e outros não vão ter a doença hemorroidária. E a inflamação da hemorroida, enfim. Então, se você está no vaso, botando uma pressão que você não precisa ter na região, ela está inchada. Ela vai inchando. Então, você pode desenvolver. Então, assim, por isso que eu falo, sentou no banheiro, gente, evacuou, levantou, saiu, tá? Não, higieniza, né? Antes. Higieniza, cadê ele? Aqui, o wipe. O wipe wash tá aqui, isso. Tá? Usa o chuveirinho, usa o wipe wash, põe na bolsa na rua. Gente, põe na bolsa. Eu acho que esse que é o ponto principal. Você tem eu falo que o wipe, ele veio assim para revolucionar, porque na verdade a gente sabe que o ideal é a lavagem, né? Você usar o sabonete ideal, você fazer a lavagem em casa, mas você vai estar na rua, vai estar trabalhando, você tem que ter um produto adequado, né? Que não tem cheiro, que não tem perfume, que tem ativos que vão beneficiar, principalmente um pós-cirúrgico, pós-procedimento, que o wipe tem tudo isso, entrega isso para o paciente, Gabi, né? Quem testa, passa assim na mão, é maravilhoso, sente né? a textura, é realmente uma coisa de louco. A gente não tem, eu acho que é uma das melhores opções mesmo que a gente tem. Muito obrigado. E é bom você ter na bolsa. Com certeza, às vezes pode acontecer, você precisar ir fora de casa. Sim. Seu intestino é muito organizado, é muito regulado, mas, gente, às vezes dá uma destrambelhada e você vai em horários, em locais que você não tem oportunidade. E mesmo, eu brinco, não importa o quanto soft seja o papel. Não Pode importa, ser 10 Gabi. folhas, 5 folhas, 20 folhas. Ultra Power, Master, Soft, vai incomodar a região. Principalmente se você tiver alguma... Já tem ali uma fístula, uma fissura, uma hemorroida. Muitas vezes você nem sabe que você tem. Usou um papel, aí veio aquele sangue. Tem alguma coisa e que normaliza, não tá legal, né? né? As pessoas normalizam aquele sanguinho que às vezes sai no papel. Eu falo, gente, sangrou. Não é normal. Entendam o que está acontecendo, vejam a região anal, passem com coloprocto, não normalizem o sangramento. É que eu falo assim, a pessoa é tão preocupada em cuidar, eu falo da estética, cuidar do rosto, cuidar da própria... Nós, mulheres, né, temos a questão vaginal, que a gente vai a cada 6 meses no ginecologista e tudo mais. Por que não cuidar da região anal, né? Por que ter esse tabu de cuidar da região anal e ter os cuidados como... eu tenho um sabonete vaginal, por que eu não posso ter um Procto Wash, um sabonete anal, que tem todos os benefícios? E falar para as pessoas que... O reto, ele não precisa de muita espuma. Na verdade, não pode ter muita espuma. E o nosso produto, ele tem um saponificante especial justamente para isso. Para que você faça a higienização da forma correta e você não tenha um saponificante tão agressivo. Então, eu acredito, doutor, que o que falta é a informação. Então, por isso que eu trouxe esse projeto, porque quando eu vou conversar com as pessoas, ou até com amigos, eu tenho 10 amigos na mesa. A gente vai começar a falar sobre esse assunto. Diz meu marido que ultimamente eu só falo sobre a rosquinha. Então, né? E a rosquinha sempre é um tema bom, gente. É um todo tema mundo importante gosta para falar. E quando eu tô falando sobre isso, todo mundo fica assim no primeiro momento. Deu
10 minutos de conversa, meu amigo teve isso, eu tenho isso. Gabi, posso usar o seu produto? Gabi, posso testar? Vou te contar um negócio que foi super engraçado, né, Carlos? O Carlos está aqui com a gente. A gente fez um evento no Rio, né? Essa semana. E foi num restaurante, a gente fez uma palestra, foi muito legal. Bom, acabou o evento. Encostou o garçom do meu lado. Ele tava só... Ele falou, doutora, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Sabe aquela foto que apareceu ali? Falei assim, eu tô assim, você pode me dar um produto, por favor? Falei, eu vou te dar o produto, mas mais ainda, eu vou te apresentar um médico. Ó, com 58 proctologistas, ele podia até escolher onde ele queria ser atendido. Podia escolher a dedada que ele ia ganhar. Olha lá, gente. E tinha umas procto bonitonas lá. E aí, para ele poder passar no médico e tudo. Então, você vê que é uma carência de informação, né, doutor? E por isso, assim, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, que é o Café com Procto, que está no seu Instagram. Fala pro pessoal do seu Instagram. Gente, eu acho que assim, a grande questão da coloprocto, a grande questão da saúde da região anal, ela era tida como um tabu. Então, você consegue até perceber aquelas crianças que a mãe obrigava a sentar no vaso, evacuar, que acaba desenvolvendo um trauma, e aí acaba gerando uma constipação no futuro. Então, tudo está atrelado. Sim. Né? Então, a gente falar da saúde da região anal, a gente falar sobre cocô, normalizar o sexo anal, normalizar essas questões, eu acho que é muito importante, né? Quando eu comecei a entrar nessa doideira de Instagram e produção de conteúdo, eu tinha uma certeza. Eu não podia ser diferente do que eu sou na vida real. Sim. Então, o meu Instagram tinha que ser uma continuidade do que eu sou. Do que você é no consultório, do que inclusive, eu sou com seus no consultório. pacientes, né? Então, esse que é o ponto. Então, quando eu recebo pacientes que já me acompanham, já assistem o Café com Procto, eles sentem que já estão à vontade, que já me conhecem. E essa continuidade que eu queria. Eu queria que fosse de verdade. E que levasse conhecimento de uma maneira leve, brincando muitas vezes com algumas situações, sendo ácido quando necessário, porque eu também gosto dessa parte, mas sendo claro. Né? E uma das coisas que eu acredito é de fato isso, a coloproctologia sem julgamentos. O paciente... Isso é muito doido, Gabi. Isso é uma das coisas que me deixa mais incomodado. Quando ele chega no consultório, ele vai conversar com você, eu não estou dizendo nem comigo, eu estou dizendo qualquer coloprocto. Ele já venceu barreiras dele. Sim. Ele tem vergonha, ele pode ter preconceito de ir no consultório, ele pode se sentir acuado, medo desconhecido, como não é a consulta com coloprocto. A região do ânus não é uma região acessível. Né? Sim. Mesmo o paciente ele não consegue, né? Olhar, né? Não dá para saber o que está acontecendo. Aí vai tirar uma né? selfie, nem a selfie fica boa. Não, é difícil essa questão. Então ele chega no teu consultório já com todos esses entraves, todas essas questões. Como que eu, Pablo, médico, que fiz juramento de Hipócrates na faculdade, vou ser outra barreira? Na verdade você tem que estar aberto para receber tudo que o paciente vai te falar. Como que eu vou praticar algum preconceito disfarçado de opinião para esse paciente, né? Não ser um lugar de acolhimento, um local seguro, um local que se possa falar de tudo. E que ele possa falar tudo, na verdade, tudo. Não esconder algumas coisas, ele se sinta à vontade. Então, essa é uma das questões que me incomodava. E eu escuto muitos relatos horríveis de pacientes com outras experiências que já tiveram no próprio consultório, enfim. Eu acho que é muito chato entrar nesse mérito, mas acontece, tá? A gente sabe. Infelizmente. E eu queria que fosse esse tipo de lugar. E eu queria que fosse uma continuidade do que eu sou. Então, a gente criou esse quadro, o Café com Procto. Não, a vinheta do Café com Procto é maravilhosa. Café com Procto. E eu amo TV aberta. Os meus amigos, os meus pacientes sabem. Eu amo o SBT. Eu amava de paixão Silvio Santos. E eu falava, tá bom. Então nós vamos fazer um quadro, vamos falar sobre tudo isso, mas eu quero uma vinheta.
Não, a Eu quero uma vinheta, eu maravilhosa. quero minha produção é meu marido, gente. Então, muitas vezes eu falo com a produção, é o Marcos que tá lá, vou mandar um beijo. Eu não sabia Amor, disso. te amo. Marcos, você vai criar uma vinheta pro papo de reto, hein? Não, e ele tá junto comigo, ele que grava os quadros, às vezes tem algumas interações engraçadas, então a gente até tem colocado algumas coisas juntos. E eu queria que fosse dessa forma, eu queria que fosse leve, eu queria tratar de assuntos que todo mundo tem dúvida, quer falar, mas não sabe como. E engraçado que você teve um episódio do Café com Procto, eu te confesso que foi o que eu amei. Não, o da Xuca, obviamente, foi maravilhoso, mas é você falando da evolução da lavagem e da forma de fazer a lavagem anorretal, né? Que você vem com aquela coisa do histórico, que eles pegavam uma buchinha e colocavam a buchinha, e acabamos hoje tendo produtos especializados, né? Como o Procto Wash, que realmente são especializados para a área, não é qualquer sabonete. Não. Ele tem o pH adequado, balanceado, com ativos, com calmantes, porque, na verdade, quando um paciente ele utiliza um produto como esse, ele evita vários problemas anorretais, né? Com certeza. A gente tem aí a falta de higienização, que é o famoso plurido anal, Coça. e que ninguém gosta de falar sobre isso, porque o plurido anal nada mais é do que você não higienizar da forma correta. Essa né? Você tem muito paciente que chega no seu consultório com plurido anal? Tem. Muitas vezes, esse é um dos principais motivos do plurido anal, de coçar a região, ter esse tipo de coceira, a higienização inadequada. E essa questão dos quadros históricos é algo que eu gosto. Nossa, é maravilhoso. Pode fazer mais que é maravilhoso. Eu gosto de juntar essas questões. Eu converso com o pessoal da minha agência, a gente gosta muito de traçar esses paralelos. Porque, gente, tá na história, já acontece. Normaliza. Eu fiz um carrossel sobre a história do sexo anal. E mesmo o sexo anal, é uma coisa que todo mundo fala, isso é muito novo. Não, na verdade é muito histórico, antigo, porém... Gabi, tem registro nas pedras, então, Gabi, tem registro nas pedras. Hoje eles falam que é uma coisa promíscula, né? É promíscula que chama? Promíscula que chama. Mas, na verdade, isso é muito antigo. Porém, eu não sei em que momento e qual motivo isso virou uma coisa que é ruim, que é feio, que não é legal. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Mas eu acredito que nos últimos anos isso vem sendo esclarecido, e principalmente até com pessoas como você, que fala muito, né, a respeito do Dr. Vinícius, que veio aqui também, que falam muito a respeito do sexo anal, mas obviamente que para você ter uma relação anal saudável, você tem que ter uma consulta com o procto, entender a melhor forma, como cuidar, fazer a lavagem, né? Porque é importante, né? Fazer a lavagem. A gente conversa muito sobre isso, né? A questão do sexo anal deve ser normalizada. É uma região que tem estímulos sensoriais, que as pessoas podem sentir prazer. Todo mundo vai sentir prazer. Não, gente, tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. E faz parte. A gente tá aqui para respeitar. Cada um cuida do seu cu, cada um cuida do seu e tá todo mundo feliz. Põe um pi aí. Põe, gente, desculpa. Agora que eu me toquei, desculpa. Então, cada um cuidando do seu e tá tudo lindo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Então, quando a gente pensa nos cuidados da região, eu quando vou fazer sexo anal, eu preciso fazer lavagem porque eu me sinto mais seguro. Tá, vamos conversar de lavagem? Como que você está fazendo, meu bem? A gente escuta de tudo, Gabi. A gente escuta de tudo. Eu tenho algumas pérolas quanto à lavagem, eu acho que isso até é importante a gente falar. Já teve paciente meu perguntando se na água da Xuca poderia pingar gotinhas de Listerine. Meu Deus do céu. Vou mudar, gente. Gotinha de enxaguante bucal para poder aromatizar a região e pipipi. Gente, calma, né? Tem gente que fala, então faça a Xuca com bolinhas de algodão. É aquela Xuca seca, né? Acho que você fez um post sobre isso, né? Eu fiz um post sobre esses dois. Tá bom, coloca a bolinha de algodão lá, e aí? E se gera uma obstrução? E na hora que você puxa o algodão seco, né? Não faz o menor sentido. Ou então, vamos fazer com garrafa PET, ou com chuveirinho que você não dosa a quantidade de água que está entrando. Gente, a ampola retal é pequena, né? Vamos colocar muita água, vai subir para o resto do intestino, para o sigmoide, e enfim. Você vai empurrar aquelas fezes. Aí aquela água subiu.
Você acha que você tá limpo, você tá lindo, maravilhoso, maravilhosa. Tá na hora do bem bom. É aquela cachoeira que vem. É isso aí. Então, falar sobre a quantidade, a forma que vão fazer. Gente, as pessoas, muitas vão querer fazer chuca e vão querer se sentir seguras. Tá. Entendemos isso? Entendemos. Então, como que deve ser feito? Como que deve ser feito sem ser de uma forma que prejudique, sem ser de uma forma que atrapalhe a região. Então, acho que esses são os pontos que a gente tem que conversar, sabe, Gabi? A gente tem que explicar, tem que conversar que a lavagem é importante, mas é importante fazer de uma forma segura. E para isso hoje a gente tem a nossa Chuca, que é um dispositivo aprovado pela Anvisa, que ele tem toda a flexibilidade, o tamanho do canal para acionar 100% da ampola retal. E vou te pegar outro gancho. Eu adoro os ganchinhos, né? Que você falou que em relação ao canal, que ele é um canal pequeno. E realmente ele é um canal pequeno. Então, por isso, a Make Life tem a preocupação dos seus produtos sem monodose. Porque o fato de você utilizar produtos a mais ali na ampola retal, ele está indo para outro lugar. Então, assim, o uso excessivo de produtos à base de corticoide, onde você não tem uma monodose, uma quantidade ideal, você vai ter um afinamento da parede anorretal. Gabi, e isso eu vai e você, vir outras doenças. E nós conhecemos paciente, né? Sim, eles não medem. Tá bom, eu vou passar mais, eu vou usar mais para ter mais efeito. É verdade ou é mentira? Não, verdade, mas Gente, não precisa, né? Não é a quantidade, tem que saber a quantidade, né? A gente tem que conversar sobre a quantidade, a gente tem que conversar com o paciente como utiliza uma pomada na região. A gente tem que mostrar... Por isso, doutor, que eu falo a importância disso, né? Os nossos produtos, eles são todos em monodose, 3 gramas, que é o que cabe na ampola retal, com aplicador individualizado, porque eu não vou emprestar pro vovô, pra amiguinho, pra amiguinha, né? Sobrou pomada, eu vou emprestar pro meu amigo. Gente, são 10, escutem bem, 10 bilhões de bactérias a cada evacuação. Então, você imagina, você está emprestando para um amiguinho, ou para o vovô e para a vovó, uma pomada de hemorroida com o seu aplicador. Gente, cada um tem o seu, né? Vamos cuidar disso direitinho, cada um com o seu instrumento de chuca. Não é algo que a gente deva compartilhar. E nem reutilizar, que é nem importante. Reutilizar. Esses aqui, a gente... É tudo descartável. Tudo descartável. Usou, jogou fora. Põe no bolso, bonitinho. A gente fez aquele vídeo maravilhoso sobre maravilhoso. isso. Nós vamos fazer mais vídeos agora. Colocou no bolso, não sabe o que vai acontecer, acha que vai precisar, não vai precisar. A gente tá lá, é pequenininho. Engata na garrafinha de água. Foi no bar, pegou a garrafinha de água, 200 ml, acabou, gente. Não, e esclarecendo, né, doutor? O reto só precisa de água. Ele não precisa de outra coisa. Não precisa de enxaguante bucal. Não precisa de enxaguante bucal, não precisa de soluções de fosfato, ele precisa de água. Então, quando vocês falam muito, e eu defendo muito isso, vocês falam assim, bebam muita água, as pessoas acham que é só para o intestino, mas na verdade não é só para o intestino. O reto, como ele não tem uma hidratação natural, e ele necessita de estar abastecido de água. A perda de água faz com que você tenha um ressecamento e começam a ter as microfissuras. Eu fiz um vídeo que foi até engraçado, foi meio polêmico, e o pessoal até veio comentar bastante comigo, que se você não bebe água, o seu corpo vai beber água do seu cocô. Você imagina gente, isso, vai, gente? porque ele vai ressecar o seu cocô. As suas fezes vão ficar mais endurecidas, porque ele vai buscar de algum lugar essas fezes endurecidas que estão lá. Ou então, você segurou aquela evacuação, o cocô subiu para o sigmoide, vai desidratando. Ele deixa de ter a consistência adequada e passa a ter uma consistência endurecida. Vai sair? Vai machucar, meus amores. Sim. Vai machucar. Então, é aquela grande questão. Primeiro, água, né? Não adianta a gente só colocar cimento. Né? A gente precisa de água para colocar no cimento para que tenha a consistência que a gente quer. Aquele cocô liso, bonito, que sai fácil, cocô formado. Bonito, viu, gente? Cocô bonito, gente. Cocô orgulho do Procto. A gente tem essas questões, tá? E sai aquele cocô fácil, liso, sem incomodar. Quando você faz um cocô mais endurecido, a chance de gerar uma fissura é muito maior. Aí você fissurou a região. Fissurou, você vai contrair mais o esfíncter interno do ânus. Isso é natural. Contraiu mais o esfíncter interno do ânus, vai fazer o quê? Diminui a circulação de sangue local. Diminuiu a circulação, vai cicatrizar aquela fissura? Não vai. Aí não cicatrizou a fissura, você vai ter o quê? Medo de evacuar, medo de sentir dor. Vai ficar como? Constipado. E você entrou num ciclo vicioso que é chato de sair.
Entendeu? Então, olha só o que a água não pode fazer para te ajudar. Sim. E para auxiliar, a gente tem o hidronema, né? Bastante para esse produto. Eu tô falando um pouquinho, eu sei que você também faz atendimento hospitalar, né? Você trabalha em grandes hospitais, fazendo a parte tanto de atendimento quanto a parte cirúrgica, né? E também os exames, né? A importância, eu queria falar um pouquinho, nós estamos no Março Azul Marinho, né? Que é o março, é o combate de câncer coloretal, né? Sim. E hoje em dia, que é o segundo maior índice de câncer entre homens e mulheres, prestem atenção nisso daí. Não é só prevenir câncer de mama ou câncer de próstata. Câncer coloretal é importante. Visitem o seu proctologista para fazer os exames preventivos, né? Com certeza. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, se você tem entendido e tem visto realmente esse aumento que a OMS vem falando, vem preconizando que daqui 5 anos, né, 50% da população vai ter alguma doença no retal, e como a gente pode estar prevenindo isso, falando para os pacientes, e porque hoje, como você está no âmbito hospitalar, acredito que você está vendo esse aumento eu aí acho que gigantesco. Quando a gente fala de câncer coloretal, hoje a gente tem uma situação, gente, não é uma situação para se gabar, mas eu fico muito feliz com as pessoas falando sobre isso, pessoas midiáticas falando sobre isso. Preta Gil, né, por exemplo. Preta Gil, maravilhosa, falando com essa naturalidade sobre o câncer coloretal. Neguinho da Beija-Flor. Sim. A gente teve a Simone, a gente teve a situação do Pelé. Sim. Então, foram casos que estão na mídia, foram para a mídia, e quando vai para a mídia tem um outro tipo de alerta. Sim, as pessoas começam a ter outro olhar, né? Começam a ter um outro olhar e veem que isso acontece, né? Porque o câncer coloretal, ele pode ser prevenido de uma forma muito simples, com uma colonoscopia. Sim. Porque todo câncer já foi um pólipo. Um pólipo que poderia ter sido passível de ressecção numa colonoscopia. Porque durante a colonoscopia, se o paciente tiver o pólipo, você já retira o pólipo já naquele momento, né, doutor? Então, eu acho que é muito importante a gente falar que todas as pessoas que, mesmo que nunca tiveram nenhum tipo de sintoma gastrointestinal, da parte de alteração das fezes, sangramento, porque não é só, as minhas fezes ficaram fininhas, então eu preciso fazer uma coluna. Não, né? Todo mundo, homens e mulheres, que não tiveram histórico familiar, nunca tiveram nenhum sintoma, né, precisam fazer a primeira colonoscopia aos 45 anos. Sim. É o primeiro exame, é um exame de rastreio. A gente vai entender como está seu intestino. Eu acho que a gente tem um grande limitador, que as pessoas têm aquele medo da colonoscopia, do preparo intestinal. Na verdade, o preparo, eu acho que é o que assusta mais, o paciente. E além do preparo, é você fazer todo o preparo e ainda chegar no ambiente para fazer o exame, e você ainda está com sujicidade e perder todo o preparo. A gente tem um exemplo, né? Hoje o nosso produto Low Wash, ele virou um protocolo no município aqui de São Paulo, justamente porque o paciente faz todo o preparo, mas às vezes não é 100%. Chegava lá no momento, depois de anestesiado, tem a sujicidade, você não consegue fazer o exame. Então você perde, né? Aquele você coisa, desidratou, você ficou no banheiro aquele tempo todo. Então, a importância de entender que quando você faz uma lavagem intestinal, você está realmente lavando o intestino, mas você não está lavando a ampola retal. Às vezes pode gerar resíduo na então, região. O resíduo da região da ampola retal, o Low Wash vem justamente para isso. 1 hora antes do exame, o paciente faz a lavagem com o wash, utiliza o hidrenema que vem dentro do kit, porque isso não atrapalha o exame. Pelo contrário, o paciente vai preparado e depois a primeira evacuação do paciente é uma evacuação legal, porque você não está ressecado. E vou além, Gabi, o paciente que vai operar hemorroida, sim, ele fazer isso na noite anterior, para a gente não estar mexendo na região com fezes junto. É um grande problema? Não, porque a região já tem essa microbiota, né? Já tem essa quantidade de bactérias e tudo mais. Mas não é melhor você estar numa região que você vai operar sem o cocôzinho estar lá? Por isso então, que eu estava te falando do âmbito hospitalar, o uso dos nossos produtos hoje no âmbito hospitalar, a importância que ele tem. Por exemplo, pacientes que estão acamados, eles são pacientes de constipação crônica. Então, de que forma você pode
pode ajudar o paciente? Usando o hidrenema. Você não precisa esperar aqueles 8, 9 dias para fazer uma lavagem. Nossa, gente, não, pelo amor de Deus, tudo isso. Tem hospital que tem esse protocolo. Pelo amor de Assustador, Deus. mas tem. Não, Presenciamos isso, né, Carlos? E ai, meu Deus. a gente vem Coração do Procto. e hoje a gente vem fazendo um trabalho para justamente o low wash, ele entrar ali, 2 dias constipado, eu faço a lavagem, eu libero aquele bolo fecal. É um estímulo na ampola retal, né, Gabi? É um estímulo. Aí aquele esfíncter abre, aquele bolo fecal desce, continua usando hidrenema para normalizar, né? Uhum. E o que mais me assustou, Tori, eu queria saber se você... Acredito que você saiba disso, mas eu fiquei muito assustada. A quantidade de pacientes neuropatas constipados. É muito. E a quantidade de pacientes cardio constipados é muito assustador. A gente conversa muito, tenho colegas que são cardiologistas, eu tenho colegas que são neurologistas, e a parte de neuropatias, ter constipação é algo que é frequente. Não é infrequente, tá? A gente tem bastante desses casos e a gente tem que entender, a gente tem que associar os tratamentos. Sim. O tratamento é global. Não acha que a questão de constipar não pode gerar algum tipo de repercussão. Vou te dar um grande exemplo. Tem muitas vezes que muitos velhinhos chegam constipados, tá? Muito constipados por muito tempo, e aí o velhinho começa a ter delírio. Ele começa, ai meu Deus, ele ficou doidinho do nada, começou a variar o nível de consciência e faz todo um rastreio infeccioso, faz todo uma bateria de exames. E, gente, é constipação. A constipação pode fazer isso com um paciente que está... Alguém tocou? Alguém perguntou quando foi a última evacuação? Falaram assim, a fralda tá suja, alguma coisa do tipo. Principalmente os pacientes com Alzheimer, né? Porque eles esquecem, né, de ir no banheiro, e se a enfermagem ou a pessoa que cuida, o cuidador, não faz essa pergunta, muitas vezes passa para fazer uma inserção manual, né? Que o enfermeiro tem que retirar o bolo fecal com a mão. Sim. Então, hoje a gente tem o low wash, hidrenema, que são produtos que podem ser utilizados de uso contínuo. Você imagina ter uma alteração no nível de consciência porque não tá indo no banheiro, Gabi? Nossa, eu não sabia disso, que essa é uma curiosidade enorme, né? Que eu não tinha ideia disso daí, principalmente os pacientes acamados de clínicas de idosos, né? Eu tenho uma colega neurologista, que ela é maravilhosa, e uma das coisas que faz parte do exame... Vamos convidar ela para vir aqui para falar sobre isso. Ela é incrível, você vai amar ela. A doutora Letícia Duarte. Doutora Letícia, o convite está feito para a gente falar um pouquinho aqui. E quando chega algum senhorzinho na parte da emergência, do pronto-socorro, que tem alguma alteração do nível de consciência, dentro do exame dela, uma neurologista, gente, olha que neuro mais maravilhosa, tá? Ela faz o toque retal para saber como que tá a ampola retal, se tem fecaloma, se tem fezes endurecidas lá. E aí, muitas vezes, porque você pergunta pro cuidador, tem? Eu não lembro quando foi a última evacuação, né? Aí vai lá e tem. Fez a lavagem, fez o clister, quebrou o fecaloma. Olha o trampo todo que vai ter. Sim, né? É uma lavagem mais invasiva, né? E aí o paciente melhora o nível de consciência. Mas ele fez toda a bateria de exames, tudo, para chegar nessa conclusão. Então, muitas vezes, isso daí fazendo parte do exame do neurologista, que chega um paciente com alguma alteração do nível de consciência, fazer uma toque retal, olha só, o neurologista fazendo toque retal, Gabi, olha a coisa mais maravilhosa. Resolveu com uma lavagem. E aí consegue conversar com a família e falar, então, vamos melhorar esse intestino? Vamos colocar isso, colocar aquilo, laxantes, vamos colocar os produtinhos, o hidrenema. Faz sentido. Sim. E aí não vai gerar esse tipo de repercussão de novo. É falar de cocô. As pessoas têm que falar de cocô. Mas nós vamos ter muito assunto para falar aqui. Essa não será a primeira vez de Dr. Pablo aqui, porque o Dr. Pablo gosta de falar sobre tudo. E é assim que eu gosto, a gente poder falar sobre todos os assuntos. E não paramos de falar, né? Não, a gente não para. Eu quero falar mais, na verdade, você tem um grande público de atendimento, o público LGBT, né? Dr. Fala um pouquinho aí sobre como é esse atendimento, como que é essa abordagem. Eu acho que essa questão, na verdade, acabou acontecendo, né? Eu não procurei nichar meu público, definir alguma coisa, porque eu brinco que para ir no meu consultório basta ter todo mundo tem. É isso. Né, gente? Basta ter. E é o único órgão igual de todo mundo. Conta isso, essa curiosidade. Gente. Todo mundo tem o reto do mesmo tamanho, da mesma largura, né? É bonitinho, é igual pra todo mundo. Pra ir no coloprocto basta ter, tá? Não é só quem faz sexo anal, não é só homens gays, não é. Então, eu acabei
indo para esse lado, porque o público acabou me procurando pela forma que eu me posicionava. Por ser um homem gay, entender as dores desse público. Então, entender... E ter essa parte de acolhimento, né? De acolhimento, porque né? a gente pensa que é um público que já passou por algumas questões. Sim. Né? Até a autoaceitação, né? Por conta da sociedade. Sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que as coisas melhoraram muito, né? Hoje é muito... Eu brinco que na minha faculdade, quando eu tava lá, né? E tudo mais, a gente tinha os gays meio enrustidos, a gente não falava muito disso, eram tempos diferentes, né? E a gente sabia quem era gay, a gente tinha esse contato, eu fui um dos primeiros assumidos lá na faculdade, mas era mais difícil, claro. Esses dias eu voltei lá e eu vi o pessoal utilizando o crachá com cordãozinho colorido. Gente, é uma coisa que vai ser boba, mas pra mim me encheu de felicidade, sabe? Porque antes tinha aquele jogado de lado, né? Era uma questão, era assunto de rodinhas, e hoje o pessoal tem orgulho, né? E coloca no peito um crachá com um cordão com a bandeira colorida, sabe? Então, eu acho que mudou muita coisa, né? E no meu consultório, eu acho que é esse lugar. É o lugar de acolhimento. É o lugar de acolhimento, é o lugar de ouvir tudo, de entender que cada paciente é uma pessoa. Cada tratamento tem que se adequar ao paciente, não tem receita de bolo. E é o que eu falo, independente da sua escolha, né, as doenças pode estar acometida a qualquer um. Né? Eu posso ter uma hemorroide, uma fístula, uma fissura, e uma pessoa que tem a prática sempre do sexo anal não ter. E eu que não faço a prática ter e ele não ter. Então, assim, é importante a gente estar sempre falando e abordando sobre esse assunto. Eu vou te falar um caso que foi muito emblemático para mim. Muito emblemático. Chegou uma vez no meu consultório um paciente que eu vi que ele estava super nervoso. Estava suando, ele estava meio que tremendo. Né? Eu já sentei, comecei a conversar com ele e de repente ele começou a chorar e falou: doutor, eu não faço sexo anal. Aí eu falei, gente, mas eu ainda não te perguntei sobre eu não cheguei nesse tema ainda, não cheguei nesse assunto ainda, né? Eu falei, mas calma, o que está acontecendo com você? Né? Doutor, eu tive relação com uma mulher e surgiu uma lesão na região do meu períneo, próxima da região da bolsa escrotal, enfim. E nesse meio tempo, eu achei que não era nada e gerou prurido, comecei a coçar e se alastrou para a região posterior, para a região perianal, tá? E ele passou com um coloproctologista e ele falou, imagina, o paciente já estava com vergonha, já tinha toda essa situação, nervoso, e ele chegou nesse consultório e o cara olhou e falou, mas escuta, isso é HPV, eu vou repetir as palavras. Você dá a bunda, então, né? Aí o cara... O médico falou. Doutor, eu sou hétero. Ele falou, tá. Gente, não é por aí, né? E aí esse paciente deixou as lesões, ó. Virou uma proctite. Aí ele achou o meu Instagram, viu que a gente tem esse papo aberto, e ele chegou e eu falei, calma. A gente tem esse HPV, é totalmente factível o que você está falando, que você coçou e foi para essa região. Sim. Mas você vê o tempo que ele demorou para procurar. Era uma lesão pequena. E na hora que ele procurou já virou uma lesão grande. Você entende como que eu digo que as pessoas do outro lado, o médico que está do outro lado não pode ser uma barreira de forma nenhuma? Sim. É que já existe uma barreira de ir ao coloproctologista. E se você ainda chega no coloproctologista e você é recebido desta forma, o paciente não volta mais. É aquela questão das opiniões disfarçadas de preconceito. Né? Então, eu acho que preconceito é preconceito. Sim, com certeza. Não tem desculpa. Preconceito é preconceito, ponto, acabou. E aí esse paciente retardou um tratamento. Retardou procurar ajuda, deixou de procurar ajuda. E aí quando foi a lesão... Mas a gente tem um outro exemplo enorme a respeito disso, que é a própria Preta Gil, né? Porque ela falou sobre esse assunto, que ela começou com sangramento, ela não deu muita atenção, e foi passando o tempo, ela começou a ter mais episódios de sangramento, até que ela teve um sangramento, quase que uma trombose no retal. Acho que foi isso que ela falou. Acho que ela teve uma hemorragia bem importante, né? Uma hemorragia num show, me parece. E hoje ela teve um amputamento
total de reto. Ela fez a Fala um amputação pouquinho, abdominoperineal. fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que as pessoas nunca nem ouviram falar a respeito disso, né? Ai, eu tive uma amputação de reto. E agora? Como é que eu fico? A grande questão da amputação de reto é que muitas vezes quando o estágio está muito avançado do câncer na região e ela tentou algum o tipo de tratamento. Ela tentou ela estava usando primeiro uma provisória, né? Uma bolsa provisória. E aí teve a recidiva no local, enfim. E aí não tem jeito, quando já está mais avançado dessa forma, tem que fazer toda a ressecção, fechar a região. Então a pessoa deixa de ter o ânus lá e passa a ter uma colostomia definitiva, ou seja, ela vai evacuar por essa bolsinha, vai ser o ponto terminal do intestino dela, em vez de ser no ânus, passa a ser a bolsa. Né? Então, por isso que a gente estava conversando a questão do Março Azul Marinho, né? Sim. É muito importante a gente falar sobre essa conscientização que muitas vezes a gente preconiza, o paciente teve um sangramento, você está vendo uma hemorroidinha lá, você viu que pode ser daquela hemorroidinha um sangramento? Gente, vamos fazer uma coloninho? Vamos ver o intestino todo como tá? Vamos ver, porque você está atribuindo a uma coisa que você está vendo, mas será que tem uma outra coisa lá para cima que está sangrando? E a gente vê essa incidência aumentando. E realmente ela poderia, se ela tivesse ido antes, poderia ser que não precisasse fazer esse amputamento total, né? É muito difícil a gente pensar na evolução, né? Também tem cada câncer evolui de uma forma, tem um tipo de agressividade diferente, né? Mas eu acho que o ponto principal é a gente não normalizar sangramentos. E passar de fato com coloprocto. Antes dos 45, não tá na minha idade de fazer colono, mas eu tive um sangramento. Gente, passa no coloprocto, não tem problema. Sim. A gente vai examinar a região, tem uma fissurinha, tem uma hemorroida. Vale a pena a gente fazer uma colono antes? Sim. Eu sempre acho que vale, sabe, Gabi? E você sabe que, doutora, uma curiosidade até, a gente atende muitos pacientes ostomizados. Muito. Os nossos produtos hoje, ele dá um benefício para o paciente ostomizado, porque não é todo paciente que tem uma amputação total. Não. Então, acaba que a secreção, ela ainda vai para a última porção, para o reto, e causa uma retite inflamatória, né? Então, hoje, os nossos produtos, eles trazem um benefício de higiene, de bem-estar, porque esse paciente, ele já fica um pouco receoso, né? Porque tem a bolsa, e tem que fazer a lavagem da bolsa para não ficar com um cheiro muito forte e tudo mais. Então, a Make Life hoje também, a gente faz um trabalho em conjunto com a Associação dos Ostomizados. Eu participei, acho que de 4 ou 5 eventos já, justamente porque eles têm produtos hoje para ajudá-los nisso também, para eles terem uma boa qualidade de vida, mesmo utilizando a bolsa, Gabi, né? Esse é o ponto, a gente empoderar os ostomizados. É porque eles acabam se escondendo, né, doutor? Eu não vou sair mais de casa porque eu tô com a bolsa e vai ficar assim. Eu acho que é muito eu vou importante. ter aquela secreção, então eu vou ficar com cheiro, porque se você tem a secreção e você não faz a lavagem e você não cuida, realmente você começa a ter retite inflamatória, você começa a ter prurido. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Se a gente for pensar na questão dos ostomizados, dá pra fazer lavagem antes de sair de casa. Sim. Esvaziar a região. Tem alguns tampões que a gente coloca na região também. Sim, dá o pessoal pra fazer. tem usado muito o hidrenema também, onde está a bolsa para eles não terem aquela dermatite ali de contato. Sim, e né? a bolsa machuca, cola, né, Gabi? Justamente. Então, assim, o hidrenema é um produto que pode ser utilizado ali mesmo na própria ostomia, assim, para ter um benefício para o paciente, né? Então, a Make Life se preocupa muito com isso também, no entanto que hoje nós já estamos nos polos de curativos aqui de São Paulo, atendendo os pacientes ostomizados, atendendo os pacientes com epidermólise bolhosas, né? Porque tem a dificuldade da evacuação, né? Sim. Porque ele tem aquelas feridas de pele muito, ali fica muito danificado, e o hidrenema, ele reconstitui essa pele que está danificada. Então, assim, a gente tem muito assunto para falar, são tantos assuntos, são tantas coisas. Eu falo que quando eu fui estudar, né, a proctologia, depois de... Não é apaixonante? Fala a verdade, gente. Eu falo que eu só quero isso na minha vida agora, eu só falo sobre isso. Né? É apaixonante. Então, assim, a gente entende que o quanto que a gente pode trazer de benefício para o paciente, para o médico também e para o próprio enfermeiro que cuida geralmente desses pacientes que têm essas comorbidades crônicas, né? Um paciente com epidermólise bolhosas é um paciente que ele é crônico, com aquelas feridas de pele.
Um paciente que tem a bolsa de ostomia tem que ter um cuidado diferenciado, tanto que hoje existe uma especialidade que são as enfermeiras estomaterapeutas que cuidam desses pacientes, né? Quanto elas são importantes, né? Então, assim, é entender que a importância e o porquê que a gente quer falar do Março Azul Marinho é para justamente esses pacientes não chegarem nesse nível, né? De ter que utilizar a bolsa e poder ter ser preventivo isso e a gente poder falar sobre esse assunto de forma natural, né? E eu acho que isso que é importante, a gente poder levar esses assuntos pro dia a dia, a gente poder conversar disso numa mesa, com colegas e falar sobre colonoscopia, falar sobre exames preventivos, sobre sinais. Né? Então, tem muita gente, isso é muito comum também no consultório, tá, Gabi? A pessoa, eu já tô com esse sintoma faz muito tempo, mas eu tô com medo de ser alguma coisa. Gente, vamos lá, vamos esclarecer. Você tá com medo de ser alguma coisa, com sintoma que você já tava há muito tempo. Se é alguma coisa, continua lá. Verdade ou mentira? Vamos ter que cuidar. Vamos ter que cuidar. Então, às vezes, esse retardo por medo do diagnóstico acontece. Uhum. Então, por isso que eu falei, a gente tem que ter as opções, a gente tem que falar sobre essas questões. Teve paciente meu, um paciente muito querido, que ele fez uma colonoscopia de rastreio por conta de um sangramento que estava de fato atribuído à hemorroida. Ele tinha essa hemorroida mesmo, tá? E provavelmente o sangramento era de lá. Nessa colonoscopia ele tirou um pólipo do cólon transverso. Esse pólipo, na pontinha do pólipo, com margens livres, veio um adenocarcinoma. Veio um câncer. Meu Deus. E com essa polipectomia, um procedimento de colonoscopia, ele estava curado. Olha só. Entendeu? Então, será que ele teria feito antes? Com certeza não, né? Entendeu? Então, os sinais têm que ser ouvidos. E principalmente para pessoas que têm casos em família, né? Que já teve casos na família, que geralmente precisa fazer o rastreio antecipado, né? Casos na família a gente sempre orienta a fazer 10 anos antes do caso índice, anos. Né? Então, por exemplo, a gente começa... tem sintoma antes? Até faz antes dos 35 se tiver sintoma antes, sabe? Começou com uma constipação meio esquisita, um tipo de sangramento, tem alguma alteração do hábito intestinal, a gente até puxa um pouquinho antes. Se não, a gente puxa para esses 10 anos. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e conhecimento que a gente pode levar, mas e abrir esse espaço. Por isso que é importante o Papo de Reto, a gente poder falar sobre essa região. Nós temos muito assunto para falar, né, Dr. Pablo? Eu, assim, fico muito feliz de você ter aceito o meu convite de estar aqui comigo. Nós sabemos que estamos aí abrindo um mar azul, né, porque esse assunto é um assunto que as pessoas não querem falar muito, mas existe essa necessidade de conhecimento, né, de todas as doenças. Nós não falamos nem quase nada de doença no retal. Aqui com certeza falamos de algumas coisas que as pessoas nunca ouviram falar, mas existem muito outras doenças que nós podemos falar e abordar que as pessoas não conhecem, né? Muito mais, então, muito assim, mais. se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode, né, clicar aqui, dá um like primeiro, dá um like primeiro. E pode colocar aqui suas dúvidas, suas perguntas, que o Dr. Pablo com certeza vai estar respondendo. Segue o Dr. Pablo lá no Instagram. Aí, faz sua propaganda aí do seu Instagram. Gente, me segue Dr. Pablo Veloso. Toda segunda-feira, às vezes terça, eu deixo o Café com Procto lá. A Gabi já conhece e gosta do quadro. E é isso, gente. Eu acho que levar essa coloproctologia sem julgamento é algo que eu, de fato, acredito. E eu acho que é algo que essa tecla eu vou bater sempre. O médico, o coloproctologista não pode ser uma barreira para o paciente deixar o cuidado de lado, ele deixar de se cuidar, deixar de procurar um tratamento, ou então ter algum assunto que ele acha que é proibido, né? Assunto que não deve ser falado, ou assunto que vai acontecer algum julgamento. Cara, não é isso que eu acredito, não é isso que eu acho que funciona. É um local que a gente tem que sentir a vontade de falar de tudo, dar risada, tomar um café com Procto, né? Na consulta tem o café com Procto também. E tem chuca também. Tem também, lá é cheio. Lá no consultório do Dr. Pablo. Dr. Pablo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. É uma honra estar com você aqui no nosso podcast. Com certeza nós vamos ter mais podcasts. Temos esse ano o Congresso Nacional. Temos. Você já está convidado a ir lá no nosso stand. Nós vamos ter surpresas lá no nosso stand. Eu espero você lá. Muito obrigado, viu? Eu acho que é isso mesmo, gente. Eu fiquei muito honrado pelo convite. Eu acho que sempre que a gente for levar esses assuntos sem tabu,
assuntos claros, de forma clara, que o paciente entenda, Gabi. Sim. Esse que é o ponto. Não adianta falar difícil não, gente, pra ficar bonito. A gente tem que falar a linguagem entendível, com muito respeito, né? Então, eu acho que esse que é o ponto. E a gente vai se ver no congresso, com certeza, né? ó, tem um presentinho aí pra você levar a sua necessaire. Eu vou levar a minha necessaire, amei. E os seus pacientes com Make Life, né? Pessoal, segue aí o nosso Instagram, Make Life Saúde, e também o nosso site, www.makelife.com.br. A gente já tá com a nossa lojinha, viu? Pode comprar direto na lojinha da Make Life, que tá lá no nosso site. E, ó, não esquece, dá um like, ajuda aí a gente a levar esse assunto para todo o público, para entender o quanto é importante os cuidados da região anal. E não esqueça, higiene é um ato de amor. Com toda certeza. É autocuidado, gente. É autocuidado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo.